Vou reagir com vocês e apresentar um canal que o português gosta do Brasil. E mesmo dando sua opinião parece manter respeito. E a matéria é interessante para tanto brasileiro que não dá valor ao Brasil. Vê como os portugueses veem. Curtam os canais e obrigada por participar. A importância dos brasileiros para a economia portuguesa. Bora lá. Vou explorar mais esse ponto da relação Portugal-Brasil, porque tem um tema que gera muito interesse em brasileiros. É grande o número de brasileiros nesse momento em Portugal, da comunidade brasileira aí no seu país, Miguel. E o tema imigração ganha destaque nas eleições portuguesas. Como é que esse assunto, esse aspecto foi abordado durante a campanha eleitoral? Como é que ele é debatido por aí? E o que você vê de propostas com relação a esse assunto diante desse pleito que acontece? Sim, é verdade que cada vez existem mais brasileiros em Portugal, mas também nós temos que ser sinceros. Eu sei que há muitos portugueses que são contra a imigração e tudo mais, mas é assim. Portugal é um país envelhecido cada vez mais, é um país que tem uma taxa de natalidade extremamente baixa. Se Portugal não receber imigrantes de outros países para vir trabalhar, basicamente a economia portuguesa não funciona. Essa é a realidade, porque há poucos jovens em Portugal, o cenário é que cada vez sejam menos, portanto Portugal na verdade necessita dos imigrantes, por mais que muita gente não goste de admitir, por mais que muita gente seja contra, a verdade é que isso é uma coisa necessária e não há volta a dar, ok? Qualquer pessoa que tenha um mínimo de noção de economia básica, qualquer pessoa que tenha um mínimo de noção do estado da população em Portugal sabe disso, ok? E então a verdade é que é necessário, ok? É necessário e eu acho muito bem. Ainda por cima o Brasil é um país que tem uma cultura parecida com a nossa, falamos o mesmo idioma e na verdade culturalmente e tudo mais só existem benefícios porque a multiculturalidade traz muitos benefícios aos países, a cultura fica mais interessante e o país lucra com isso, o que é verdade. O país precisa de imigrantes para crescer, por mais que muita gente diga ao contrário, a verdade é que isso tem que acontecer porque Portugal está numa situação em que se não tiver imigrantes não tem futuro. Basicamente é neste ponto onde nós estamos hoje em dia. Acontece em Portugal. Sabe, foi debatido com muita demagogia. Demagogia particularmente das forças mais de extremo, mais à direita. Em primeiro lugar, nem toda a imigração é igual. Portugal foi um país que durante a história exportou gente e nos últimos 15 anos passou a ser um país que importou gente. Portanto, isso deve nos obrigar a também saber olhar com outros olhos. O grande problema não, os brasileiros em Portugal são bem queridos, em geral. Se me perguntar se eu tenho medo da influência que o PCC está a ter em Portugal e dos negócios que está envolvido, tenho. Mas isso não pode ser visto, eu tenho que saber distinguir as situações. Veja, no setor, foram os dentistas brasileiros há 30 anos que puseram Portugal no primeiro plano mundial da qualidade da saúde oral. Foram os dentistas brasileiros. A seguir, no turismo, o que seria hoje do setor de turismo português se não tivessem aqui milhares de brasileiros a trabalhar, só para lhe dar importância. Sim, é verdade, no setor do turismo trabalham muitos brasileiros em Portugal, é verdade. Para ver a dimensão do número de brasileiros, diariamente, eu como faço comentários na televisão, estou atento às audiências. O canal Globo em Portugal, nas audiências por cabo, é o oitavo, nono, sétimo canal mais visto em Portugal. Isto significa que temos aqui um número muito significativo de brasileiros que nos estão a ajudar a ultrapassar as dificuldades e que nos estão a ajudar a ultrapassar muitos dos problemas que nós temos de qualidade de mão de obra. E nos últimos anos nós passámos a ter aqui aquilo a que eu poderia dizer uma mão de obra premium. Veio muita gente que vivia e grandes empresários brasileiros. Portugal. Há muito português que não sabe, mas há muitos brasileiros com dinheiro e que investem em Portugal. Imagina se isto também acaba, se resolvem investir em qualquer outro país. Hoje é beneficiado de ter aqui um número muito significativo e importante do PIB brasileiro. Eu conheço imensos. E isso é bom? É mau? Não. É muito bom ter aqueles que no seu país têm peso, têm capacidade de decisão e estão aqui a investir em Portugal. E também nós temos que saber olhar para aqueles que falam português. E não é só o Brasil, os países de língua portuguesa, sabemos que há uma limitação, que é a limitação da União Europeia, de Schengen. Quem entra em Portugal, se você entrar aqui em Portugal, vai circular pelos outros 20, grande parte dos países da União Europeia, sem ter que mostrar o passaporte. E isso também é uma limitação que nós temos. Mas nós temos que saber encontrar modelos de cotas, temos que encontrar e fazer entendimentos também com as associações empresariais, com as grandes empresas. Nós precisamos hoje, por exemplo, de um número muito significativo de mão de obra que vem do Bangladesh,
de mão de obra que vem do Nepal, no setor do turismo e, em particular, no setor agrícola. Agora, compete-nos ter cotas, ter regras, só entrar quem já tem um contrato de trabalho, mas também sermos rápidos. A economia... Sim, é claro que, lá está, aqui em Portugal existe muito um debate sobre a imigração e, basicamente, há pessoas que dizem que não podemos deixar entrar qualquer um de qualquer maneira, mas, na verdade, isso não acontece, ok? Portugal já tem regras para isso e já existe fiscalização para isso, e é óbvio que as pessoas que vêm para Portugal têm que contribuir para o país, isso é evidente, isso é óbvio, isso não é nada de especial, na verdade, é simplesmente o senso comum. Mas a verdade é que existem cada vez mais imigrantes em Portugal que ajudam o país a não desaparecer, basicamente, porque é exatamente a situação que nós temos. Existem pouquíssimos jovens em Portugal e se não houver imigrantes para ajudar a compensar essa falta de mão de obra, na verdade Portugal não tem grande futuro. Isso é evidente. E existem muitos brasileiros a vir para Portugal. Mano, eu acho bem, mano. Os brasileiros que vêm para cá para trabalhar, para contribuir para o país, para conseguirem uma vida melhor para si próprios também, eu não vejo problema nenhum com isso. Eu acho que as pessoas têm todo o direito de ir para outros países para procurar uma vida melhor, tal como vários portugueses também já fizeram ao longo dos anos, que foram para outros países para tentar ganhar mais dinheiro, para ter uma vida melhor. Eu não sei qual é o problema. Eu sei que há muita gente em Portugal que tem muitas dificuldades com este tema de imigração. É verdade que também se contam muitas mentiras sobre o tema. Enfim, existe todas as politiquices, tudo o que é políticas, enfim, mas isso eu não vou entrar por aí, porque sinceramente eu acho que já há muita gente a falar sobre isso e eu não quero ser só mais um. Mas a verdade é que os brasileiros são muito importantes para Portugal, isso aí é evidente e cada vez mais será assim, pelo menos na minha visão. Não pode estar dependente do Estado, na dificuldade que o Estado muitas vezes tem em tomar decisões. E vejam uma coisa, quem gera riqueza não é o Estado. O Estado gasta e muitas vezes mal, mas o Estado tem que saber gastar bem e saber distribuir aquilo que gasta. Quem gera riqueza são os empresários, são as empresas, porque são as empresas que criam emprego e são as empresas que criam negócios e que fazem com que a balança de pagamentos e a balança... Por que as pessoas não gostam de vídeos grandes ou leem mais para saber entender isto? Os empresários, muitos também são imigrantes e, além do que os brasileiros geram, ainda tem os empresários brasileiros e turistas, enfim, muita gente influente, fora grande influência na mídia que o Brasil tem que gera riquezas para Portugal. O céu possa alterar. Portanto, a demagogia aqui é inimiga da qualidade da decisão, mas não se pode ter nessas matérias. O Partido Social Democrata e o Partido Socialista têm que encontrar pontos de acordo, porque são os partidos que têm governado Portugal. Quer dizer, nós não podemos cair na tentação de o Partido Socialista se colocar mais à esquerda e diz tudo é num determinado sentido, e o Partido Social Democrata fazer o seu inverso. Nós temos que encontrar pontos de entendimento naquilo que é possível e naquilo que tem dimensão nacional. É isso que eu acredito para o futuro. O próximo Presidente da República terá um papel importante. Este deixou-se esgotar. Este Presidente da República é um Presidente da República que era comentador político, fala todos os dias. Hoje é pouco ouvido, está no fim do seu mandato. Não é um fator de estabilidade, não é um fator de responsabilidade. Eu diria que o nosso sistema político também está a precisar de mudar muita coisa. Eu diria que não é preciso rejuvenescer, porque nos últimos anos entraram políticos muito jovens. Melhorou? Não é caso. Passou a haver mais entendimentos? Não é caso disso. O que nós precisamos é que os políticos ponham de lado o seu interesse pontual e que não vivam a pensar na capa do jornal do dia seguinte. Há vida para além da capa do jornal do dia seguinte, mas a maioria hoje dos políticos vive a pensar o que é que diz a capa do jornal amanhã, como é que se vai abrir o telejornal. Eu acho que isso não é só em Portugal, eu acho que isso é em qualquer país do mundo, na verdade. Na política existe muito aquela lógica de tentar fazer notícia, tentar aparecer na internet com muitas visualizações, tentar aparecer nos jornais, tentar aparecer em todo lado para conseguir mais votos e depois dizem uma coisa, depois dizem outra. Enfim, isso aí é o que sempre acontece em qualquer democracia, basicamente. Eu acredito que no Brasil também aconteça a mesma coisa. Eu acho que isso é uma coisa transversal a qualquer lugar do mundo, na verdade. Dos principais canais. Nós temos que ter políticos que sejam capazes de pensar numa geração e não pensem na próxima eleição. Bem, é isso. Digam aí o que é que vocês acham, pessoal. Comentem aí a vossa opinião. Claro, sempre com respeito, não é preciso faltar ao respeito a ninguém, mas digam aí aquilo que vocês pensam. Se vocês não concordam com este vídeo, estejam à vontade para discordar, eu não tenho problemas com isso. Mas uma coisa que eu acho que é muito clara para mim hoje em dia é que sim, os brasileiros são muito importantes para a economia portuguesa e eu acho que não há problema nenhum em eles viverem cá. Na verdade, eles são precisos aqui, são necessários aqui. Exatamente pelas razões que eu disse, porque Portugal é um país
país que está em declínio populacional e se não for a imigração, se não forem os imigrantes a vir para cá, Portugal não vai ter futuro. Isto prova que nem todo português pensa igual e que Portugal precisa da imigração. Já trouxe outras falas, canais e recebo mensagens de portugueses que amam o Brasil e estão mesmo decepcionados com o que estão vendo acontecer no país. Mas é isto, espero que tenham gostado. Curtam, inscrevam-se e compartilhem.